Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Paz seja convosco. Aqui é a pastora Márcia de Andrade. Nós estamos aqui fazendo uma série sobre os demônios. Já tem alguns vídeos aí no nosso canal. Nós primeiramente fizemos os vídeos falando sobre as atividades de Satanás, depois sobre os símbolos ocultistas e agora essa série fala por que os demônios entram nas pessoas. Esse é o terceiro vídeo que eu queria abordar, que são alguns comportamentos, algumas atitudes que as pessoas praticam que podem trazer espíritos malignos para habitar na vida delas, né? Principalmente as práticas ocultistas. Nós iniciamos no segundo vídeo falando sobre algumas práticas ocultistas, como prática de yoga, leitura de mão, jogo de búzios, jogos de videogames violentos e tantas outras coisas que vocês podem observar com calma no segundo vídeo. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade de situações que as pessoas praticam, muitas delas não têm conhecimento da palavra, estão praticando, achando que estão tentando encontrar um caminho, encontrar Deus. Outras têm consciência realmente de que essas práticas, elas são práticas que podem prejudicar a vida de terceiros e elas vão atrás disso para fazer obras más, para prejudicar alguma pessoa. Algumas delas elas vão por curiosidade, porque alguém indicou, porque realmente acredita que pode haver uma solução para aquele determinado problema que ela está. Muita gente procura essas práticas porque querem reconstruir o relacionamento, quer trazer o homem amado de volta, a mulher amada, quer melhorar financeiramente, e sei lá, são várias intenções no coração. Ou às vezes até para fazer o mal mesmo contra outra pessoa. E essas práticas, elas podem prejudicar a vida das pessoas, principalmente a vida das pessoas que ainda não têm Cristo, que não têm o Espírito Santo, que não têm essa proteção divina. Elas estão vulneráveis e elas podem receber alguma carga muito negativa de outras pessoas que estão com intenção maligna de prejudicar a vida delas. Portanto, é importante conhecer o Senhor Jesus, porque só Ele pode nos livrar das obras das trevas. Aqui está falando sobre envolvimentos com o ocultismo, que são as práticas mais comuns de endemoniamento, de que a pessoa pode receber uma carga espiritual de espíritos malignos, tanto para habitar na vida delas, como também para entrar dentro da família, habitar na casa mesmo onde ela mora. E aqui a gente vai falar sobre algumas coisas que podem contaminar a vida espiritual das pessoas. Primeiro, comida sacrificada a ídolos e a orixás, exus, pessoas que comem, né? Dentro dessas obras, dentro de algumas dessas religiões afros, como a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, é muito comum o sacrifício aos exus, os orixás. Então, eles pedem comida, pedem sacrifício de sangue, pedem velas, pedem trabalhos nas encruzilhadas, nos cemitérios, nas grutas, nos rios, nas praias. Então, são várias oferendas, né? Isso é muito antigo, essa questão da comida. Antigamente, os escravos, eles fingiam, né, que estavam fazendo tipo uma feitiçaria com muitas comidas, mas na verdade eles colocavam em alguns lugares da floresta, a história vocês sabem, que era para as pessoas que estavam nos quilombos, para os escravos que eram fugidos, para ter alguma coisa para se alimentar. Só que isso foi aderindo à religião e isso foi utilizado pelos próprios africanos dentro das religiões, e a comida tornou-se um fator principal no ritual, né, africano, esse ritual de evocação aos exus, aos orixás, e virou como oferendas. Hoje não mais há necessidade de uma sobrevivência através do alimento, não. Hoje realmente se sacrifica aos ídolos, realmente essas comidas são entregues a essas entidades, elas gostam desse tipo de sacrifício. Então, pessoas que fazem comida, fazem pipoca, fazem aquele alimento e também estão ali trabalhando naquele lugar, ajudando nas oferendas. E pessoas também que chegam naquele lugar e comem essas comidas que são sacrificadas a esses demônios, a esses exus.
isso também prejudica a vida da pessoa. Você pode, a depender se essa comida ela está sendo amaldiçoada, ou às vezes as pessoas fazem um feitiço na comida para que a outra pessoa receba a comida, e muitas pessoas podem ficar doentes porque comeram aquilo, porque espíritos malignos, eles podem ter essa legalidade de entrar na pessoa através dessas práticas, né? Então, comida sacrificada a ídolos, comer isso ou fazer, isso pode atrair espíritos malignos para a sua vida. Aí aparece aqui também o Cosme Damião, que é uma figura também do catolicismo, são santos, mas também tem esse sincretismo com as religiões afros, né? Os santos católicos, eles sincretizam com esses Exus, essas orixás, então é uma mistura, você não sabe o que é santo, quem não sabe que... Tudo é uma operação maligna. Então, pessoas que gostam muito de trabalhar nessa questão do Cosme Damião, recebem balas, né? Atrai espíritos de prostituição, pessoas atrai esses Exus mirins, que são as pessoas ficam infantilizadas ou ficam muito dependências a doce. Muita gente depende de doce, tem problema de diabetes, ou é uma pessoa viciada em açúcar, porque quando era criança comiam muito essas balas do Cosme Damião, né? Essa questão do São João também é um santo católico, então as pessoas gostam, tem muito crente que vai para o arraial e come essas coisas, e come, mas não tem nada a ver. Claro que tem, é uma festa de um santo chamado São João. Não é o apóstolo João, é um santo que foi canonizado pela Igreja Católica, que é reconhecido como uma entidade que faz milagres, que é uma pessoa santa. Santo só tem um, que é Deus. Mas existe a idolatria, existem as pessoas que adoram essas imagens. E esse São João é um santo católico que é reverenciado todos os anos, que tem a festa do São João. E toda a comida vendida lá é em homenagem a esse santo. Então, muito crente leva os filhos, vão comer. Tudo isso são comida sacrificada a ídolos. A Bíblia proíbe você de se alimentar dessas coisas. E existe também esse sincretismo dos santos católicos com as entidades da Baixo Espiritismo, Exus, né? Então, as comidas em si, pessoas que fazem obras de feitiçaria e usam alimento para prejudicar a vida de outras pessoas, entregam o alimento, a pessoa come e fica doente. Então, se você come essas coisas, se você comeu no passado, mesmo antes da sua conversão, você praticou isso, você tem que redimir, pedir perdão de Deus e também pedir que um irmão experiente na área de libertação te desligue disso, porque às vezes não é só pedir perdão de Deus. Para tirar a legalidade desse espírito maligno, você tem que ter outra pessoa para orar contigo, para te desligar dessas obras e para confirmar com você. Lembra que é uma chave para ligar e desligar, tem que ser duas pessoas unidas. É a igreja que tem esse poder de ligar e desligar. Então você precisa fazer uma ministração para retirar essa comida, não só do seu estômago. Claro que não está no teu estômago, mas é espiritual que eu estou falando. E também tirar esse efeito desse alimento do estômago da tua linhagem. Porque às vezes pode ser transferido uma indigestão, um problema de estômago, uma enfermidade que vai ficar caminhando dentro da linhagem por conta dessas comidas que foram feitas, que você comeu no passado, que você de alguma forma já praticou, já fez comida, já consagrou alimento a santos e também já comeu. Entendeu? Nesses lugares, bala de Cosme Damião, São João, essas comidas na festa dos Exus mirins, que são a festa que tem muito doce, muita bala. Dentro dessas religiões tem essas festas que é consagrada a esses Exus, que são Exus mirins, que eles se transvertem como se eles fossem crianças, eles chupam bala. Aí as pessoas no terreiro se vestem como criança e preparam toda uma comilança mesmo com aquele cardápio infantil, mas em consagração a esses Exus mirim. Tudo isso atrai problemas, as pessoas podem ficar viciadas em doce e ter certos vícios, certos comportamentos, inclusive problemas da sexualidade por conta dessas comidas, ok? Envolvimento com espiritismo, umbanda, candomblé, isso aqui a gente já tem falado. Você que já foi envolvido em uma desses tipos de religiões, você possivelmente atraiu espíritos malignos para sua vida. Se você já incorporou guias,
falou, deixou esses guias, esses espíritos falar através de você, você que foi médium, você que experimentou, ficou rodando, você que fez cantigas, você que fez comida ou comeu, todos os trabalhos realizados nesse centro de macumba que está envolvendo esse baixo espiritismo, isso atrai espíritos malignos. Por isso que as pessoas que foram bastante envolvidas com o baixo espiritismo, geralmente quando tem uma grande manifestação do espírito, o poder está caindo, elas ficam endemoniadas, porque esses demônios começam a se agitar e o ambiente é tão forte que eles começam a ter essas manifestações corporais e você vê muitas pessoas endemoniadas, né? Até mesmo o crente que se converteu e ele nunca redimiu esses pecados, no momento que o negócio ficar bem forte, numa ministração, num culto ou numa sessão de libertação, ele pode endemoniar. Por conta dessas práticas do passado. Não é para crente ficar endemoniado, né, gente? Mas eu tenho visto, né? Não quero entrar nesse mérito, mas eu tenho visto muita coisa estranha, viu? Dentro do Ministério de Libertação. O certo é que se você tem o Espírito Santo, não é para você ficar dessa forma. O problema é que no passado as pessoas foram tão envolvidas com o ocultismo, tão envolvidas com a bruxaria, com a macumbaria, que quando elas vêm, elas nem se tratam disso. Pessoas que vêm ainda para a igreja com esses dons espíritas, com essas práticas, ainda com esses poderes, que isso nunca foi redimido. Então precisa passar verdadeiramente pelo um arrependimento genuíno, pelo um conserto, para que você fique livre totalmente dessas coisas que talvez você tenha feito no passado ou você ainda está praticando. Tudo isso atrai espíritos malignos, né? Então você vai ver a Quimbanda, a Umbanda, o Candomblé, são religiões afros que trabalham muito com essas entidades malignas, os Exus, né? Na verdade, tudo é um engano. Você sabe que são espíritos malignos, né? Os espíritos, os anjos caídos, eles recebem adoração desde a antiguidade. E eles se escondem através dessas entidades, dos santos, e tudo, na verdade, é um sistema de engano, que as pessoas estão sendo enganadas, que são outros deuses, que são poderes, mas na verdade tudo são espíritos malignos, né? Que se apropriam da vida das pessoas, querem controlar, querem dizer até que roupa que a pessoa tem que cor de roupa a pessoa tem que usar, o que ela tem que comer. A pessoa fica totalmente escravizada por esses demônios que pedem sacrifício, que pedem. Nossa, é muita coisa que a pessoa tem que fazer para tentar agradar e receber alguma coisa dessas entidades, que são os sacrifícios, né? Muitas vezes elas abrem portais para que essas entidades canalizem nelas, falem através delas, e elas acham que elas são poderosas, mas na verdade elas são cavalos e estão sendo totalmente oprimidas por Satanás. Ok? Então, aqui nessa listinha é das partes da nossa lista de atendimento que a gente pede para as pessoas assinarem, preencherem, caso ela já tenha tido algum tipo de envolvimento. Ó. Yangô, que é o período de iniciação, a gente chama também entrada de roncó, onde a pessoa raspa a cabeça, fica um período confinada, ela come algumas coisas assim do altar dos santos, farofa, sangue, bebe sangue, é uma coisa bem escabrosa, bem de terror mesmo, né? Então as pessoas se submetem a essas iniciações aí, ó. Ogã, a pessoa que canta, puxa os pontos e toca atabaque. O Mucurim, que é o filho de santo. E a Lorixá é a mãe de santo. E o Babalorixá é o pai de santo. Então, quem já foi uma dessas pessoas aí, possivelmente ela vem carregada por espíritos malignos, né? Se você tomou banho de ervas, sete frutas, azeite de dendê, você recebeu baforada, comeu pipoca, perfume, pó de pemba, Então, assim, essas coisas que estão aí mais ou menos para você ver, esses banhos, essas práticas, tudo isso você pode atrair espíritos malignos para a sua vida. Então, sal grosso naquele momento lá, a pessoa raspa a cabeça, aí ela fica confinada. É a iniciação do santo que ele diz, a iniciação do pai de santo. Ele vai aprender as cantigas, vai aprender as rezas, vai aprender a incorporar, vai receber o santo de cabeça, né? O santo que vai guiar a vida dele. Tem um Exu, tem um orixá que, dependendo da religião, se é Umbanda, se é Quimbanda, ele recebe um santo de cabeça, um guia,
que vai guiar a cabeça dele. Por isso que muitas pessoas têm problema de loucura na família, problema sério de dor de cabeça, porque no passado entregou a cabeça aos santos, lá no terreiro de Macumba. Aí quando a gente vai fazer a libertação, tem muita gente doida na família, com problema de depressão. Aí quando você tira o santo, a cabeça da pessoa que foi consagrada lá e os familiares, a pessoa fica curada rapidinho. Por quê? Porque são espíritos. Tem gente que era louco, aí você tira o sangue, a cabeça lá do terreiro que a pessoa deixou, né? A perna, o pé. A pessoa entrega as partes do corpo para esses santos. Aí eles começam a dominar isso. É por isso que muita gente tem problema de loucura, porque entregou a cabeça ao santo, tem problema de depressão, dores de cabeça constante. Depois parou de praticar, saiu daquilo ali, mas continua com essas opressões na vida. Então, às vezes tem que fazer uma investigação se a pessoa entregou alguma parte do corpo para essas entidades, e por isso que hoje ela tem problema de saúde, né? Isso é muito comum, tá? Então, se a pessoa participou de rituais, ó, tomou baforada de cachimbo, já vi pessoas que tomaram baforada de cachimbo, desenvolveram muitos problemas na área respiratória. Asma, rinite, sinusite, azite da vida. Aí quando você vai investigar, ela tomou uma baforada de cachimbo da entidade incorporada lá no médio, no santo lá. E aí até hoje ela tem uma doença instalada, ela não sabe por que é. Porque lá no terreiro de Macumba, na época, ela fez um pacto. E ela sai, não faz mais, sei lá, deixou, ainda tá praticando, aí fica cheia de enfermidade, espírito de doença, né? Já atendi pessoas com esse problema, porque receberam baforadas, né? Tomou passes, cantou cantigas para as entidades, comeu comida consagrada às entidades, que a gente já falou, fez gira para incorporação, ficou rodando lá, esperando o espírito incorporar na pessoa, foi médio, cavalo, o aparelho de entidades, pessoa que submeteu, inclusive, a receber essas entidades, permitir que essas entidades falassem através do corpo dela, isso é a incorporação, né? A canalização. Isso atrai, às vezes a pessoa ainda está com esses guias dentro delas, né? Fez a cabeça, que é entrar de roncó, que é a iniciação. Você entra, raspa a cabeça, e chama fazer a cabeça, porque entra de roncó, entra para você iniciante, aí tem um período que você fica aprendendo, esperando e come, se consagra diretamente àquela entidade, né? Fez fortalecimento de cabeça, confirmação de guias de proteção, batismo e casamento em terreiros, pessoas que... Aí, às vezes, você vê um casamento todo destruído, uma família toda acabada. Tem gente que fazem amarrações para ficar com o marido. 7 nós, sei quantos nós, 4 nós. Aí, depois que separa daquele marido, nunca consegue se ver livre daquela pessoa. Fica com outros, mas aquela pessoa sempre na mente, porque fez uma amarração lá no terreiro, casou no terreiro, se batizou no terreiro, deixou a foto lá no terreiro, a peça de roupa no terreiro. Aí como é que vai ter paz se os demônios têm legalidade em relação à vida da pessoa? Não tem paz, não tem como. Não tem como, você tem que se desligar completamente, queimar tudo, renunciar ao poder que você recebeu, renunciar ao que você fez lá e se entregar totalmente ao Senhor Jesus e se integrar no Evangelho mesmo, que eu queria falar, tá bom? Consagração dos filhos a entidades, fez pedido a entidades, comeu a comida, fez comida para as entidades, sacrificou, deu dinheiro lá para fazer a macumba. E muita gente está com problema financeiro, não sabe por quê? Porque pagou macumba para fazer mal para os outros, né? Consagrou os filhos às entidades, aí os filhos estão endemoniados dentro de casa, vão para a bandidagem, bate no pai, não sabe por quê, vira um demônio dentro de casa, mas é porque você consagrou lá no passado. Ah, quando eu estava grávida, eu estava com problema, aí me levaram lá no terreiro, aí eu entreguei o meu filho para a entidade para ele nascer. Ele nasceu, mas nasceu endemoniado, entendeu? Aí hoje ele está te dando problema, e você tem que tirar esse teu filho da mão desses espíritos malignos. Você entregou a tua descendência aos Exus, às pombagiras, né? A esses preto velhos, esses caboclos, né? Tudo isso, gente, que as pessoas praticam, às vezes não tem nem conhecimento, aí depois que conhece o Evangelho, não sabe por que está vivendo o inferno, é porque você tem que tirar as coisas do passado, você tem que redimir, entendeu? Você tem que entregar tudo para Jesus e pedir a ajuda de quem pode te desligar dessas coisas, entendeu?
faz pedido para as entidades, entrega o destino, entrega a profissão, entrega a vida toda, entrega a vida toda. Depois tá uma vida desgraçada, não sabe por quê. Porque tá tudo na mão dos santos, dos Exus. E eu tô falando de santo também, tá? Que esses santos da igreja, esses santos que as pessoas veneram aí também tem uma opressão maligna, ok? Aí a foto de você, as pessoas que entram de roncó aí, ó, entregando a cabeça. Aí ó, ficam tudo possuída, endemoniada, não sabe nem, não tem mais nem consciência de onde que tá, corta os braços, ficam fazendo cortes, derramando sangue, fazendo pactos, tomando sangue de animais, raspando cabeça. É uma situação tão decadente que esses demônios fazem as pessoas passarem. As pessoas estão achando que na verdade isso é um ritual, que isso é normal, mas não é, é uma humilhação. É um subjugo que a pessoa vive, sabe? Sendo cavalo, sendo usado por esses espíritos malignos, enganação. E a pessoa só vive no inferno, não é feliz, não é feliz. Nem ela, nem a vida dela, não vai. Ela pode pegar muito dinheiro, mas não faz nada, a coisa acaba. Não tem saída isso aqui. Satanás só quer destruir o ser humano, ele só engana. Isso é só engano, ok? Ó, se a pessoa participou, fez assentamentos de santo, que é altar para as entidades, para as guias, quando se sabe qual é a guia que ele pertence, aí faz o altar, faz todo um altar para esse santo, fez marcas no corpo, ofereceu animais e sacrifícios lá na macumba, levou a galinha, levou o gato, levou o carneiro, levou tudo lá para matar, né? Levou cachaça, levou vela vermelha, vela preta, roupa, foto, tudo isso, tá? Ajudou a fazer trabalhos em cemitérios, na mata, nas praias, nos rios, nas encruzilhadas, centros ou terreiros, nas ruas e becos, etc. Onde eles fazem macumba, onde você foi nos rios, lá na praia, onde você ajudou a fazer macumba, lá na festa de Iemanjá, onde você joga flor lá no rio da Iemanjá, tudo isso aí você está sacrificando a esses ídolos. E você está chamando esses demônios para a tua vida, para habitar no teu corpo, na tua família. Tudo isso são obras das trevas, né? Envolvimento diretamente com essas entidades, né? Os Exus, as pombagiras, caboclos, orixás e outras entidades. As pessoas, elas fazem um pacto com essas. Aí você vê algumas pessoas desenvolvendo comportamentos homossexuais, lesbianismo, sexo exagerado, porque essas entidades trabalham muito na sexualidade também, destruindo casamentos, a pessoa ela não consegue ficar com uma, usa parceiros. Tem gente que só é para destruição, ele faz só enganando, relacionando com uma pessoa, chutando uma e pegando outra. Já foi projetado dentro desses terreiros por essas entidades para maltratar pessoas, para usar pessoas. Já outras ficam tão endemoniadas que querem transar com todo mundo, até com cachorro na rua. Até mesmo com os animais, né, que a gente chama de bestialidade. Tudo que é perversão sexual está por trás dessas práticas. Além de toda uma destruição na família, nada dá certo na vida da pessoa, porque os demônios eles ficam com essa legalidade. Enquanto você está servindo eles, tá esse engano de que você tem força, tem poder, ninguém mexe com você, você tem um corpo fechado, mas é um escravo. Aí depois que você não quer mais, você aceita Jesus, sei lá, faz alguma coisa na sua vida, aí eles começam a te perseguir. Por conta dos pactos que você fez, do sangue que você derramou, dos sacrifícios que foi feito lá. Então eles têm legalidade, por isso que eles começam a perturbar a vida das pessoas, ok? Aqui são alguns Exus e orixás, aqui são os Exus, né? Ó, espírito de morte, preto velho, aí. E algumas entidades. Quem já fez sabe quem são essas entidades, já sabe muito bem. Eu nem fico decorando o nome de entidade, porque isso é seriamente. Olha, a gente tem que expulsar demônio, não ficar procurando, sabe? Olha aí, ó. Então essas aqui são os orixás que são adorados e as pessoas estão seguindo esses demônios que são engano, né? Também quem participou do espiritismo aqui mesa branca, essa linha de invocação dos mortos, a linha do Allan Kardec e tantos outros. Aqui, ó, pessoas que fizeram cirurgias, receberam passes, frequentaram, consultaram espíritos dos mortos. Aqui é um espírito de morte, de enfermidade que trabalha nessa linha muito grande. Pessoas que consultou Dr. Fritz, Bezerra de Menezes, Dr. Maciel, André Luiz, Padre Vieira, tá todo mundo aqui, ó.
que foi lá, recebeu uma cirurgia, recebeu uma consulta com o médico, recebeu uma carta psicografada. Todas essas coisas são coisas do espírito de engano, que engana as pessoas, trazendo perturbação para a vida das pessoas, fazendo que as pessoas fiquem cada vez mais aprisionadas. A pessoa perde o parente, está sofrendo, aí acha que praticando, indo para esses lugares, consultando esses guias, esses médiums, a pessoa vai ter um contato com aquele morto, com aquele parente que ele ama tanto, que não está mais presente neste mundo material. Só que a Bíblia fala que não existe comunicação entre mortos e vivos. É muito claro nas Escrituras que os mortos não se comunicam com os vivos. Existe um grande abismo. Existem vários versículos que atestam isso. Então, o que significa que não é a pessoa que morreu que está ali realmente. É um espírito de engano que está usando a voz, usando a letra, para poder enganar o familiar. E a pessoa pensa que é o familiar, mas na verdade não é. Os espíritos malignos são espíritos de engano. O próprio Satanás, ele é o Deus do engano, Deus da mentira, ele é o pai da mentira. Então, ele é perito em enganar e os demônios se especializaram nessas coisas. Então, isso não tem nada a ver com espiritualidade divina, com Deus, não é o teu parente que está falando. É um espírito de engano para que você fique sempre... E as pessoas que frequentam, elas são muito atormentadas nos sentimentos, tem muita depressão, tem muito isolamento, sabe? Pessoas apáticas, pessoas que não sentem vontade de viver, tentativa de suicídio, sempre estão lembrando desse... São espíritos de morte, espíritos que sugam as energias das pessoas. E essas pessoas que participam de... ou foram ajudantes desses médicos, desses guias, desses espíritos. Tem gente que ainda está doente, porque ainda tem o jaleco do Dr. Fritz, tem alguma coisa que ela trouxe do espiritismo, ainda está na casa dela. Isso atrai demônios para a vida dela. Nunca se desvinculou daquele livrozinho que ela lia lá, quando ela aprendia a doutrina espírita. E coisas que ainda estão na vida dela, que ela nunca se desfez. E aí ela continua enferma, doente. Aquela cirurgia espírita que, na verdade, demônio não cura, ele só tira, engana, tira de um lugar e bota outra enfermidade ali. Eles não vão fazer o bem, gente, isso é só engano. Tudo que eles querem é praticar o mal e destruir a vida das pessoas. Então, esses são os modelos, né? As pessoas que se envolveram. Outra coisa que atrai muitas enfermidades e a pessoa pode ficar muito deprimida. Quando morre alguém da família... É muito comum você ver os parentes aí com muita emoção, chorando. Aí naquele momento da dor, as pessoas ficam tão desesperadas, descontroladas, não sabem bem se comportar porque a dor é muito grande, a gente até entende. Mas aí tem gente que nesse momento lá quer cair dentro da cova, aí coloca uma cartinha no bolso do parente, olha, o meu coração é seu. Bota um objeto pessoal, uma coisa pessoal, uma aliança, fica no morto, aí fica com a aliança do morto na mão. E se entrega naquele momento. Qual que é o problema disso? Não é você exagerar nas emoções, mas dependendo de como está sendo a coisa, né, que esses espíritos se apropriam desses momentos de dor e de luto para aprisionar as pessoas. Às vezes a pessoa fica aprisionada lá no hospital, fica aprisionada lá no cemitério e depois começa a desenvolver as mesmas doenças que aquele pessoa que morreu tinha, que aquele parente que se foi tinha. Por quê? Porque esses espíritos no momento do luto, daquele desespero, as pessoas deram a vida. Eu queria morrer no seu lugar. Eu queria que eu tivesse aí nessa cova, não você. Eu não aguento mais viver sem você. E falam muitas coisas que abre legalidade para esses demônios. E aí a pessoa começa a desenvolver doenças e fica presa, começa a sonhar com esses parentes mortos, é um inferno. Daqui a pouco começa até a ver esses parentes que morreram. Por quê? Porque ela clamou. Aí os demônios se apropriaram daquilo, porque foi tão sincero. Quando as pessoas estão falando essas coisas, é tão sincero que realmente elas desejam mesmo morrer. Desejam mesmo cessar aquela dor, então elas se entregam e isso é o problema, é aí que é o problema. Você deve curtir o seu luto, você deve chorar, mas você não deve se entregar à morte.
no momento do enterro lá, não pular dentro da cova, não ficar falando que queria morrer no lugar do morto, não ficar colocando bilhetinho, meu coração é seu para sempre. Isso vai te aprisionar. Espíritos malignos, às vezes até que estava na pessoa que morreu, eles vão sair, porque eles não habitam em pessoas mortas, né? Eles vão sair e vão tentar se encostar na pessoa mais vulnerável. Imagine quem pode ser. A pessoa que não está conseguindo sair do luto. A pessoa que está mais vulnerável emocionalmente. Por isso que você vê, às vezes, um filho, depois que o pai morreu, aquele pai era muito problemático. E o filho começa a ter os mesmos comportamentos do pai, os mesmos vícios. Por quê? O filho não tinha, mas de repente ele... Meu Deus, você tá o seu pai todinho. Você tá igual a sua mãe todinho, igual a sua tia. Parece que eu tô vendo a sua tia, o seu pai em você. Há mesmos erros, mesmas grosserias, os mesmos vícios. Por quê? Porque os espíritos que estavam naquela pessoa entrou na pessoa mais vulnerável, a pessoa que não conseguiu sair do luto, a pessoa que entregou a vida lá na hora, ou a pessoa mais rejeitada pela família, a pessoa escanteada da família. Sempre procura o mais vulnerável, o mais que já está no mundo do crime, aquela pessoa que já é problemática. Então, eles se encostam nos mais vulneráveis, que não tem muita cobertura, que é muito amaldiçoado. Ou então, nessas pessoas que ficam chorando. É por isso que você, às vezes, está chorando, sonhando. O teu pai morreu há 20 anos atrás, você continua sonhando com ele. Do mesmo jeito. Outras coisas é ficar guardando de fotografia de gente morto, filmando e ficar revivendo isso. Isso vai prolongar o luto da pessoa. A pessoa vai ficar muito tempo sofrendo naquilo. E o problema é que esses espíritos são tão terríveis, são tão maldosos, que eles podem se apropriar. Aí começa a aparecer para a pessoa. Aí a pessoa começa a achar que é o parente que está falando, que apareceu para ela. Outros têm pavor, terror, não dorme mais de noite, tem problema de insônia. E começa, gente, um monte de problema. Mas é porque... a pessoa começa a chamar essas coisas, entendeu? Aqui no passado, olha, eu sei que às vezes você perder um filho é muito difícil, né? Eu já perdi um, eu sei como que é, eu sei o que eu tô falando. E muitas vezes os pais, eles querem, às vezes quando o filho não morre assim, quando tá ainda na gravidez, mas morre depois com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, morre criança. E o pai não quer desapegar nunca mais daquele negócio, das roupas da criança, dos brinquedos. Mantém o quarto original como quando o filho estava vivo. Olha, isso só vai prolongar o teu luto e vai trazer mais sofrimento. E esses espíritos podem se apropriar. Deseja ficar mantendo o laço com a pessoa que já morreu. E isso só atrai depressão, ansiedade, mal de problemas de pânico. E esses espíritos de morte vão entrar na tua vida, trazer enfermidade. Você sempre vai ficar sofrendo e chorando, como se fosse naquele momento que o teu filho tivesse morrido. Às vezes passa ano, mas você sente a dor como se foi naquele momento. Porque esses espíritos ficam alimentando esse luto. Um luto prolongado. No máximo que você pode ter um luto, assim, dentro de uma razoabilidade, segundo a palavra, é 6 meses, gente. Depois disso, você tem que se desvincular e cortar o laço com aquela pessoa, porque ela não está mais aqui nesse mundo terreno. Você não vai mais ter contato. Só existe uma promessa futuramente na glória. Na glória, se você for salvo e ele estiver lá, você vai encontrar novamente. Entendeu? Isso é uma promessa. Mas, do contrário, não existe comunicação entre mortos. Esse parente que você está vendo, que está falando com você, é demônio, não é o seu parente que morreu. Não existe base bíblica para isso. A palavra de Deus, se você crê na Bíblia, ela não confirma comunicação entre mortos e vivos. Ao contrário, ele diz que tem um abismo e os mortos não voltam. É muito claro. Então, quem que está fazendo isso? Com certeza são demônios. Ok? Então, manter essas coisas dos parentes, ficar tentando ainda ter esses contatos, procurando médios para falar com os mortos, isso tudo vai trazer demônios e você vai prolongar o teu luto, não vai te ajudar em nada. Ficar mantendo aquelas fotografias do dia da morte, aqueles vídeos, meu Deus, fica com coisas, lembranças boas. Deixa a foto do filho, do pai, para os filhos lembrarem do pai, mas não as fotos negativas do dia do velório. Isso só traz, gente, morte. Você não tem mais que acender vela lá. Você que é crente, pelo amor de Deus, fazer o que no dia dos finados, lá no dia dos finados, gente? Não existe dia de finado para crente. Existe dia de vivos. Crente não tem que ir em cemitério, não. Ah, você quer limpar o túmulo do teu parente? Pode limpar. Não precisa ir no dia dos finados.
No dia dos finados, vai estar aquele monte de gente com um monte de vela, com aquelas procissões, aquelas orações lá, cheio de espíritos malignos, de morte, de enfermidade. O que você vai fazer lá? Você vai ver o que? O teu parente no dia dos finados, ele não está mais lá. Só tá a carcaça. Às vezes nem os ossos que já está há tanto tempo já se destruiu tudo. Não tá aquela pessoa lá. Eu não entendo esses crentes que vão em cemitério em dia de finado e acende vela ainda. Vela é sacrifício a demônios. Os demônios veem à luz das velas. Eles conseguem enxergar, eles saem do inferno e vêm para até você por conta do sacrifício da luz da vela. Porque atrás daquela vela tem um sacrifício. É isso que eles enxergam. É o sacrifício. E os mortos não estão enxergando nada. As pessoas acham que acender vela para mortos, para defuntos, é que eles têm que enxergar que eles estão na escuridão. Meu Deus, que filosofia é essa? Se ele está na escuridão, onde é que ele está então? No inferno? Então você vai acender uma vela, um material feito de cera, e você acha que você está conseguindo iluminar o teu parente que está tão longe. Você acha que o poder de uma vela material tem condição. Claro que tem um envolvimento espiritual ao redor disso, né? Tem uma crença. Você crê nessa filosofia, nesse ensinamento. E isso vai o quê? Só atrair demônios. Não, teu parente não enxerga a luz da vela. Não enxerga. Por isso que crente não tem que botar a vela quando está no velório de crente. Porque isso a gente não crê dessa forma. Então, se você é novo convertido, não sabe dessas coisas, você está aprendendo aí através desse vídeo. Não é mais para acender vela para defunto. Não é mais para ficar comemorando a missa dos 7 dias, não sei de quê, do 7º dia. Crente não tem que ir para a missa de 7º dia, gente. Porque 7º dia ainda está perdido o defunto e a gente está acendendo vela 7 dias para que ele se encontre o caminho da salvação do paraíso. Isso é uma doutrina pagã. Isso não é doutrina bíblica. Que crente tem que ir em missa de 7 dias? Isso é coisa do catolicismo, não é coisa mais para crente fazer, não, gente. Tem gente que ainda fica errando nessas bobagens, essas bobeiras, que é coisa do mundo. O crente não é mais para fazer essas coisas. Não é seu parente, a pessoa que morreu não está mais lá. A Bíblia diz, depois da morte, segue-se o juízo. Ou ele está no paraíso, ou ele está no Seol, aguardando o juízo final. Você não vai ter contato jamais com essa pessoa. Os vivos não têm contato com os mortos. Isso é bíblico. Se você é cristão, você tem que crer na Bíblia. Não é nessas filosofias pagãs, nesse paganismo, não. Não existe purgatório, não existe purgatório. Ninguém está pagando o pecado depois da morte, redimindo depois da morte. Isso é uma doutrina pagã. Não é uma doutrina pagã. Não tem mais remissão de pecado após a morte. Depois da morte segue-se o juízo. Ou você está salvo ou você não está salvo. Se você quer remir pecado, é aqui quando você está vivo. Não existe purgatório. Não existe 7 dias para que o defunto encontre a luz do caminho do paraíso. Não existe isso. Isso é filosofia pagã. Não é para crente estar nessas coisas ainda. Pelo amor de Deus, se você fez isso, ou se você ainda pratica isso, meu irmão, em nome de Jesus, sai dessa escuridão, sai desse aprisionamento, dessa mente confusa e escura. Você tem que ter conhecimento da palavra. Se você pratica, você está demonstrando que você é uma pessoa totalmente sem conhecimento das escrituras. Você não pode fazer essas coisas, tá bom? No passado, as pessoas adoravam tirar essas fotos, as fotos pós-morte. Ó, essas fotos aí é tudo de gente morta. As pessoas tiravam fotos como se estivesse vivo, né? Arrumava a criança para guardar de recordação. Era muito comum isso na América e muitos países cultivavam isso. E no Brasil, o pessoal antigo fazia isso. Mas acabou esse negócio. Não tem que estar com foto de morto, não, gente. Porque isso só vai trazer uma lembrança negativa daquele dia de dor que você vivenciou. Cada vez que você olha essas fotos, você vai lembrar daquele momento terrível que você chorou amargamente pela morte do seu parente. E você vai reviver toda aquela dor. Para que isso? Para que ficar com o objeto das pessoas que já morreu? Dá as roupas para alguém que precisa, gente. Para que você vai ficar com essas coisas? Dá o sapato. Para que você vai ficar? Mas só para guardar isso para quê? Para te alimentar e te aprisionar espíritos malignos? Não, não pode. Você tem que se livrar dessas coisas. Então as pessoas faziam essas coisas. Essas fotos são bizarras, né? Olha aí, ó. Tudo foto de gente morto aí. São crianças. Eles ficavam fazendo essas fotografias. Isso está cheio na internet, você pode olhar. Fotos pós-mortem. Porque era comum essa prática. Entendeu? O crente não tem que estar com essas coisas, tá bom?
Outra para terminar, pessoas que estão envolvidas com satanismo, bruxaria, feitiçaria, envolvimentos na magia de alto grau. Aqui a coisa é pesada. Aqui a gente tá falando do satanista que mata pessoa, mata gente, que ninguém sabe onde que eles estão, ninguém sabe onde que eles fazem, pessoas que fazem bruxaria. Tudo isso atrai demônios para a vida das pessoas, atrai espíritos malignos, espírito de violência, de rebeldia, de morte, para destruir a vida das pessoas. Então, esses 3 vídeos é para você aprender não dar lugar para o diabo. Reflita se você já praticou alguma dessas coisas. Se você já praticou, você precisa redimir os seus pecados. Se você não é crente, você sente que tem um aprisionamento espiritual, venha para Jesus. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador e ele vai mudar a sua história, vai mudar toda essa negatividade, as coisas horríveis que você praticou no passado. E se você é crente, mas praticou essas coisas, você tem que redimir esses pecados, tá bom? E se você é crente e ainda continua praticando, você tem que aprender a palavra, meu irmão, e largar as obras do mundo, as obras do diabo, porque só vai trazer demônios para a tua vida. Amém? Eu espero que esses 3 vídeos, assistam os 3. Porque é fundamental você saber como que as pessoas podem atrair espíritos malignos para a vida delas, para que você aprenda, para que você fique longe dessas coisas e você ensine as pessoas que não entendem essas coisas, tá bom? Eu espero que o Senhor tenha trazido ao seu entendimento luz, conhecimento da verdade, tá bom? Deus abençoe sua vida, paz seja convosco, um abraço a todos. Amém.